Bem, minha gente, nós vamos aqui fechar nossa aula voltando para Cláudio Francisco, que discorda da teoria documental e defende a autoria mosaica do Pentateuco, se eu não estou enganado. E aí ele faz alguns comentários sobre o livro de Gênesis, falando que os judeus dividem os seus livros sagrados em 3 partes: a lei, compreendendo os 5 livros de Moisés; os profetas, abrangendo todos os livros, desde Josué até Malaquias; e os escritos, ou agiógrafos, incluindo rábios de santo, grafos de escrita, incluindo todos os chamados livros poéticos. Noutra página, aí ele falando de outro texto, falando sobre, já vimos que Daniel e Crônicas foram incluídos na 3ª parte. Os rabinos dão ao primeiro livro da Bíblia o nome de Bereshit, no princípio, tirado da primeira palavra do livro de Gênesis. A nossa palavra Gênesis vem da língua grega, tendo sido incorporada ao latim, significando origem ou princípio. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia, os primeiros 11 capítulos de Gênesis são uma introdução a todo o livro, até mesmo a todas as escrituras, pois tratam das origens do universo e da raça humana. Se não tivéssemos na Bíblia estes 11 capítulos, jamais poderíamos esperar explicação para muitos outros dos problemas do espírito humano e muitas questões referentes à teologia e à moral. Jamais poderiam ser verificadas. A doutrina da criação, a queda do homem, a eleição e a providência encontram nestes capítulos a sua cristalina explicação. Se um teólogo qualquer tentasse dar toda a teologia do livro de Gênesis, produziria o mais notável livro publicado depois da própria Bíblia. Deve-se notar também que o tempo abrangido na história deste livro é muito maior que o de todo o resto da Bíblia, ou seja, o tempo desde a criação do universo até o período dos patriarcas é um tempo maior do que todo o resto da Bíblia, porque são muitos 1000 anos, milhares de anos ou mais, não sei. O arranjo do livro mostra que o seu autor tinha um plano bem delineado da história que ia abordar. A palavra Toledot, gerações, é o termo usado para iniciar cada seção do livro, e as 10 Toledot são precedidas de uma admirável introdução, como no capítulo 1, versículo 1, no capítulo 2, versículo 3. As 10 Toledot são a origem dos céus e da terra, capítulo 2, versículos 4 até o capítulo 4, versículo 26, a origem de Adão, capítulo 5, versículo 1 até o 6, até o capítulo 6, versículo 8, de Noé, capítulo 6, 9 até o capítulo 9 a 29, dos filhos de Noé, capítulo 10, versículo 1 até o 11, versículo 9, de Sem, capítulo 11, versículo 10 até o versículo 26, de Terá, capítulo 11, versículo 27 até o capítulo 25, versículo 11, de Ismael, capítulo 25, versículo 12 até o versículo 18, de Isaac, capítulo 25, versículo 19 até o 35, versículo 29, de Esaú, capítulo 36, versículo 1 até o 37, versículo 1, e de Jacó, capítulo 37, versículo 2 até o capítulo 50, versículo 26. Gênesis não é um livro qualquer de textos a respeito da história da humanidade. Ao contrário disso, centraliza os seus ensinos diretamente sobre o plano divino e a sua obra redentora. Compreende o esquema dos primeiros passos da raça humana, dos primeiros capítulos, para concluir com os movimentos do pequeno grupo da família hebraica. Não é, portanto, um tratado de história, e não é tampouco o último tratado sobre ciência. Nada diz a respeito do método seguido na criação, deixando o campo livre à ciência na investigação deste profundo mistério, declarando apenas e enfaticamente que Deus foi a fonte de toda a criação e que o plano era a criação da raça humana em santo companheirismo e serviço a Ele. Ou seja,
ele está deixando claro que como surgiu tudo não é uma discussão da Bíblia. A questão da Bíblia é dizer qual é a fonte, de onde a gente vem, né? E aí o livro de Gênesis é de princípios religiosos, e não se deve procurar nele mais do que isso. Escrito muito antes de as ciências modernas iniciarem a sua investigação, a sua linguagem não é a de um tratado de ciência, mas a do trato comum na vida humana. Gerações se têm detido atentamente nas páginas deste maravilhoso livro, e os homens que têm buscado diligentemente a explicação para as suas hipóteses no reino das ciências e da teologia têm queimado as pestanas sobre as suas páginas. Se a história que este livro nos relata não tivesse sido escrita com tanta sabedoria, há muito ele teria sido feito em pedaços e atirado ao ridículo, especialmente por alguns intérpretes menos cuidadosos. Mesmo que ele tivesse sido achado de acordo com a ciência de uma determinada época, na seguinte teria sido considerado antiquado e fora do campo científico, até porque a ciência muda, as escrituras são as mesmas, né? Entretanto, tem atravessado todas as épocas e resistido a todos os estudos e investigações da ciência, quaisquer que sejam seus progressos de época em época. As ciências físicas têm contribuído muito para alargar o nosso campo de conhecimentos a respeito da intensidade dos espaços. As fotografias estelares têm razão ao nosso conhecimento de inumeráveis mundos antes ignorados, e acreditamos ainda não foi dita a última palavra neste sentido. Também o tempo tem sido grandemente dilatado. Já se falam de 10 milhões de anos ou 6 bilhões como a idade do universo. E quem poderá saber exatamente quantos anos tem? Com tais descobertas, a grandeza do Criador aumenta em nosso espírito e as nossas mentes se sentem insignificantes diante dele. O valor do livro de Gênesis nada perde com estas descobertas, especialmente se conservarmos em mente a sua origem. Na verdade, ele mesmo favorece estas investigações. Um dos fatos mais notáveis da nossa era em relação com o livro de Gênesis é a sua concordância com a ciência moderna, sobre o princípio do processo criativo, do mais simples para o mais complexo, do mais baixo para o mais alto, antecipando destarte em milhares de anos a moderna teoria científica. Podemos descansar que jamais haverá sério conflito entre este livro religioso e a verdadeira ciência. As tentativas de alguns homens insignificantes para demonstrarem o contrário sempre terminaram e terminarão em completo fracasso. Na arqueologia também tem havido extraordinário desenvolvimento. Os eruditos já falam em civilização de 5.000 anos a mais antes de Cristo. As maravilhas similares entre os fatos que nos ligaram essas civilizações e as narrativas bíblicas dos começos da raça humana, mesmo quando comparadas com as da Bíblia mesmo quando comparadas com as da Babilônia e Assíria, dão-nos um admirável parentesco. Como se pode explicar tal semelhança? Vejamos. Alguns pensam em coincidência acidental ou desenvolvimento espontâneo. Nenhum homem criterioso pode aceitar tais coincidências. As coisas devem ter outra explicação. As narrativas babilônicas teriam sido derivadas das hebraicas, mas aquelas são muito mais antigas para poderem derivar-se das mais novas. As narrativas hebraicas teriam sido derivadas das babilônicas. Muitos críticos assim pensam, e há possivelmente alguma verdade nisso. Abraão veio da Babilônia e deveria conhecer muita coisa da civilização de sua terra. Entretanto, isto ainda não explica o problema. As narrativas hebraicas e babilônicas teriam uma origem comum, quer fosse em tradição oral ou escrita. Cremos que esta seja a verdade. A raça humana começou, algures, nas bacias do Tigre e do Eufrates. Dali se espalhou pelos 4 cantos da terra. Onde quer que fossem, estes homens levariam consigo as tradições dos acontecimentos dos primeiros dias. E daí encontra-se por toda parte relatos mais ou menos parecidos sobre a criação do homem, a queda, o dilúvio, etc. Sendo a Babilônia o centro dos primeiros anos da vida humana, é presumível e natural que ali se encontrem estes mesmos fatos, mais bem delineados que em qualquer outro ponto do globo. Entre tantas diferenças, as tradições babilônicas e bíblicas são bem acentuadas. A revelação divina dada a Moisés
livrou as narrativas bíblicas do politeísmo, tão comum a todos os antigos povos, e determinou a elaboração destes fatos de um modo único e inconfundível no eterno plano de Deus. Tanto os judeus como os cristãos sustentam que Moisés foi o autor do maravilhoso livro de Gênesis. Alguns eruditos em assuntos do Velho Testamento, como já vimos, acreditam numa composição literária baseada em 3 outros 4 documentos, todos eles muito posteriores ao tempo de Moisés, tais como o Geovístico, olha aí o Cláudio de novo cutucando, o Geovístico e o Eloístico, pertencendo ambos ao tempo do 8º século a.C., e o P, sacerdotal, cerca de 500 a.C. Este ponto de vista baseia-se apenas em supostas diferenças. 1. Dos nomes de Deus. 2. Diferenças de estilo, teologia, etc. 3. Duplicidade de narrativas de um mesmo acontecimento. Nota de tradutor. Deixamos de entrar em outros pormenores aqui, por já termos dado bastante informações no capítulo anterior. Devemos apenas dizer que depois de muitos estudos e discussões a respeito destas teorias, o assunto está voltando aos termos primitivos, e não seria de admirar que estas diversas escolas viessem a ser de todo desacreditadas. Então isso aqui é um tradutor, né, escrevendo que assim, Clyde tocou no assunto e ele está trazendo essa nota de que assim, não precisamos continuar falando sobre isso, porque isso já foi falado no capítulo anterior do livro Introdução ao Velho Testamento, de Clyde T. Francisco. E aí, desculpa, acabando 10 para as 10, mais uma vez, né, nós assim nos despedimos e pensemos o seguinte, né, como o Clyde fala aqui, não vamos discutir a Bíblia como se fosse um livro de ciência, né? Não vamos pensar na Bíblia como se assim, olha, essa teoria aqui está errada por causa da Bíblia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vamos focar o seguinte, a Bíblia diz que Deus criou. A Bíblia derruba todos os fatos. Está dando para entender? A Bíblia diz que Deus criou. Pronto. A ciência vai explicar pelos experimentos, e a ciência não estava lá. Então a gente tem uma teoria. Entende? A gente não tem uma coisa do tipo, olha, a gente tem esse objeto aqui e fala sobre isso. Então, algumas coisas que a ciência afirma hoje sobre a origem do mundo e sobre a origem da vida, daqui a 500 anos vai mudar. Agora, a Bíblia, ela vai ser a Bíblia daqui a 500 anos. Pastor, embora ela venha mudar a ciência, mas a nossa mente não vai mudar junto com a ciência. Porque vamos lá, tudo bem, o universo começou com uma explosão, tá legal, mas quem acendeu o palito de fósforo? Entendeu? Que Deus nos abençoe e vamos para casa.